conforme prometido, hoje eu vim conversar com a Luana a respeito das dúvidas sobre a alimentação com a carne. Olá, Luana! Oi, Erika, tudo bem? Tudo jóia. Fala um pouquinho pra gente a respeito da sua formação e do seu trabalho. Bom, eu sou Health and Wellness Coach, em outras palavras, terapeuta nutricional, né? A minha área de atuação é mais voltada para a reeducação alimentar, então eu gosto de introduzir um pouco da nutrição holística, que é realmente a cura ou a prevenção de doenças através da alimentação. Então, gosto bastante de atuar com a reeducação alimentar, sempre sendo elaborada de acordo com as necessidades e os objetivos do meu cliente também. Sim. Eu vou deixar para vocês aqui no final do vídeo, também na descrição do vídeo, os contatos da Luana, as redes sociais. Então vamos lá. Nós recebemos várias perguntas no vídeo que eu deixei a respeito das dúvidas com a alimentação e substituição da carne. E conversando com a Luana, nós resolvemos selecionar algumas perguntas que a Luana julgou como mais pertinente, assim, são perguntas mais importantes em relação à substituição, e também para o vídeo não ficar muito longo, porque nós recebemos muitas perguntas, então a gente selecionou umas perguntas que, conversando com a Luana, ela julgou seria bem mais importante focar nessas perguntas. E então, começando em cima das perguntas, o Carlos Alberto, ele escreveu para a gente assim: pesquisei um pouco na internet e alguns sites citam que devemos suprir 8 aminoácidos da carne se quisermos viver sem ela. Verdade isso? Tá. Para que a gente possa entender melhor, aminoácidos, eles são em conjunto o que formam a proteína. A proteína em si, ela é uma formação de aminoácidos, que podem ser 3 ou mais aminoácidos, tá? Nós temos, são 9 ao total de aminoácidos que são considerados essenciais. Esses aminoácidos, eles são mais fácil encontrados na proteína animal, né? No consumo de derivados animais. Porque os derivados animais, eles possuem, em grande parte, esses 9 aminoácidos reunidos, tá? Mas não necessariamente a gente precisa do consumo de proteína animal, né, de derivados animais, para ter acesso a esses 9 aminoácidos. Os alimentos de origem vegetal, eles podem não possuir todos esses aminoácidos em conjunto, e é por isso a necessidade de comer mais do que um alimento, da combinação de diversos alimentos, né? Se a gente tem uma alimentação baseada em uma pequena grade de alimentos, a gente vai ter carência não só em aminoácidos, como em vitaminas e nutrientes de forma geral, independente se a gente consome ou não carne, né? Então, isso independe da carne, né? Essa questão dos aminoácidos. Os aminoácidos em si, esses 9 aminoácidos essenciais, eles são encontrados na carne. Então, se a gente pensar em uma fonte de proteína completa, a carne é considerada uma fonte de proteína completa por ela apresentar esses 9 aminoácidos essenciais. Para que a gente tenha uma proteína de alto valor biológico, ou seja, uma proteína completa, quando a gente consome apenas fontes vegetais, é importante que a gente combine 2 ou mais alimentos de fonte vegetal para ter uma grade maior de aminoácidos. Tanto não essenciais como os essenciais. Essenciais são aqueles que não são produzidos pelo nosso organismo. Então, a gente precisa consumir de alguma forma. Ok. Bom, a Lúcia Oliveira pergunta: uma médica falou a mim que eu teria que tomar suplementos para substituir a proteína e vitaminas que a carne nos fornece, quando falei que estava deixando de consumir a carne vermelha. Isso é verdade? E ela completa: como mais a carne branca e vermelha estou tirando aos poucos. Acho que é como tirar remédio controlado. Tem que fazer aos poucos para o organismo ir se acostumando. Aí ela até pergunta: bem, eu estou fazendo isso, depois quero tirar a carne branca também. Então, a respeito dos suplementos e dos aminoácidos, dos suplementos para substituir a proteína e as vitaminas que a carne nos fornece, teria que tomar esses suplementos mesmo?
Não necessariamente. Com uma alimentação variada, a gente é capaz de ter uma boa gama, né, uma boa diversidade de todos os nutrientes que a gente precisa, tá? Independente se a gente consome a carne ou os derivados ou não, é importante que a gente tenha uma alimentação mais diversificada, né? A única preocupação e atenção principal seria a vitamina B12, né, que ela é muito mais difícil de se conseguir no caso de veganos, que são estritos, né, sem nenhum consumo animal, mas ela só deve ser suplementada com acompanhamento de um profissional e se realmente houver necessidade. E no caso do ferro para as mulheres, né, mas o ferro é totalmente possível de ser consumido através de legumes de cor verde escura, por exemplo, e em conjunto com fontes de vitamina C, como a laranja, por exemplo, a gente consegue facilitar ainda mais a absorção do ferro. Sim. O que ela comenta a respeito de tirar aos poucos, teria que ser assim realmente? Não necessariamente. A gente pode deixar de consumir carne e não ter carência em nenhum nutriente, tá? Eu acho que isso é mais como a gente vai se sentir bem. Algumas pessoas, elas simplesmente tomam a decisão e retiram por completo. Outras decidem fazer isso gradativamente. É claro que quando a gente passa a nossa vida toda consumindo a carne, é um instinto nosso, né, no começo, sentir mais falta desse alimento, porque a gente está retirando, mas a gente não necessariamente vai estar carente de alguma coisa por retirar os derivados. Sim. Bom, o Ben Santos pergunta: quero saber se deixar de comer carne traz benefícios consideráveis no organismo físico como um todo, como longevidade, por exemplo. Sim, diminuir o consumo de carne, né? Isso é até uma estratégia que eu costumo aplicar com os meus clientes, mesmo que sejam onívoros, pode trazer sim benefícios, como eliminar a acidez, porque o consumo de carne em excesso pode trazer acidez. Já é comprovado que diminuir o consumo da carne ou retirar o consumo da carne pode ajudar na prevenção de doenças como o colesterol, né, que está envolvido ao excesso de gordura. Vai ajudar na digestão, porque muitas vezes quando a gente consome a carne, a carne é de mais difícil digestão, então a nossa digestão pode ficar mais pesada, vai ajudar nos níveis de energia. Muitas vezes o consumo de carne, ele vai nos deixar mais expostos a certos tipos de hormônios e estresse pelo qual o animal passa, né, durante a sua criação. Então, a gente vai estar reduzindo essa exposição também. E para quem consome a carne, é sempre importante estar analisando a qualidade disso, né, para que a gente não tenha essa exposição. Eu achei interessante você falar a respeito do estresse que os animais sofrem, e isso reduz, né, quando a gente deixa de consumir a carne, porque a gente sempre escuta a respeito disso, mas eu acho que fica algo assim que é algo imaginativo, que não é algo que seja comprovado. Então isso é comprovado. Existem vários estudos que já demonstram essa teoria, né? Mas o que geralmente acontece? A gente tem que pensar que todos nós somos a base de hormônios, nós funcionamos por hormônios, e os animais também. Então, dependendo da forma de criação, e isso principalmente a gente pode perceber na diferença que a gente tem para digerir uma carne orgânica, um animal que ele vem do pasto, para um animal que ele é criado em criadouro, é fechado. Os níveis de estresse vão influenciar na toxicidade, na produção de toxinas do animal também, assim como influencia na gente. Então, a gente tem que ter essa base quando a gente consome isso, qualquer tipo de alimento, né? Quando a gente sabe a procedência e a qualidade, a gente vai estar trazendo muitos mais benefícios com eles. Sim, sim. Bom, o Paulo Júnior comenta: parei de comer carne faz 5 anos e me lembro que na época eu continuava com a sensação de fome, mesmo depois de comer. Depois de algum tempo, meu organismo acostumou sem a carne. Então, a minha pergunta é a seguinte: qual alimento que pode ser substituído pela carne que sustenta mais? Pois muitas pessoas que estão se tornando vegetarianos agora, pode ser que venham a ter o mesmo problema.
desde já agradeço. Tá, o que pode acontecer nesse caso não é nem a fome pela retirada da carne. O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas acabam, quando deixam de comer carne, compensando, excedendo em carboidratos, mas não tendo uma boa distribuição de todos os macronutrientes. Então, para que a gente possa promover mais saciedade, é sempre importante a gente analisar as refeições como refeições completas, ou seja, eu vou ter uma boa combinação de fontes de proteína, uma boa combinação de carboidratos e também boas fontes de gordura. Por quê? Porque as gorduras elas também vão ajudar a promover a saciedade. Então, ter esse cuidado e não exceder alimentos de carboidratos de alto teor de açúcar, ou seja, carboidratos de alto índice glicêmico, e consumir carboidratos de índice glicêmico moderado a baixo, também vai ajudar a promover mais saciedade também. E as fibras, né? A gente colocar sempre fibras, ter cuidado de estar incluindo sementes, os brotos germinados, as oleaginosas, elas vão todas estar ajudando a gente a promover mais saciedade, vão estar ajudando a promover mais saciedade. Sim. Bom, a Carolina Beca, ela disse o seguinte: que deixou de comer carne há algum tempo, mas que não se preocupou de fazer uma substituição adequada. E aí ela pergunta: isso a longo prazo poderá me trazer alguma coisa, doença pela ausência de carne? Tá, a gente não vai ter uma doença pela ausência de carne, mas se a gente não tem uma diversidade de alimentos, a gente não tem uma boa distribuição, ingestão e absorção de vitaminas e nutrientes, a gente pode ter carências alimentares, né? Então, a gente precisa ter aquilo que a gente sempre fala, de comer colorido, de comer um arco-íris, né? Ter essa escolha de ter várias cores no prato, e como eu disse, várias combinações de fontes de aminoácidos. Isso é o que vai trazer a manutenção da saúde, né? E até muitas vezes melhorar a nossa saúde. Porque o que acontece não é nem só no caso das pessoas que não comem carne, dos vegetarianos e veganos. Muitas pessoas que têm o consumo de origem animal, elas também acabam não tendo variedade, né? Se você consome todos os dias a mesma coisa, você vai ter carência em alguma vitamina específica. Não necessariamente por consumir carne ou não, é que você vai deixar de ter essa carência. Sim, e quando você comenta de até melhorar a questão da alimentação e da saúde, foi o que aconteceu comigo. Porque antes eu me alimentava de arroz, feijão, carne e um tipo de legume. Ou um tipo de verdura, só. E aí, quando eu comecei a retirar a carne, eu comecei a fazer do jeito que você está falando. O prato hoje em dia é colorido. Sim. São vários tipos de legumes e leguminosas e verduras. Então, eu notei no meu organismo, notei no meu corpo, o meu intestino começou a funcionar perfeitamente, que era algo que não funcionava de forma alguma quando eu me alimentava com a carne, mas não tinha os outros nutrientes. Sim, e esses são os benefícios da gente trazer mais variedade, porque é o que eu sempre comento, não necessariamente uma pessoa que ela é vegetariana ou vegana, ela é mais saudável do que alguém que consome carne, porque eu recebo várias pessoas que não consomem carne, mas elas vão viver de miojo, ou batata, ou salgadinho, muitos vegetarianos que acabam sobrecarregando no queijo, então isso tudo vai trazer pra gente uma sobrecarga. Tudo em excesso faz mal, né? E tudo em falta também vai fazer mal. Então, a gente precisa ter um equilíbrio e poder distribuir bem. Então, ter essa diversidade é o que vai fazer com que a gente tenha uma boa manutenção da saúde, né? Tá realmente colorido, porque o que muita gente tem medo quando deixa de consumir derivados animais é na carência de proteína, né? Mas quando você fala, eu costumava consumir arroz, feijão, um bife e um legume, retirando e a carne, né? Retirando a carne em si, você já tem ótimas fontes de proteína. Você provavelmente já está consumindo o suficiente de proteína, o necessário para o seu corpo. Entendeu? Porque a gente esquece de analisar
que os grãos, até mesmo a nossa combinação brasileira de arroz e feijão, é uma ótima combinação de aminoácidos. Então, muitas vezes, a gente está excedendo, inclusive, a quantidade de proteínas que a gente deveria estar comendo, do que a gente está numa carência de proteína. É muito difícil encontrar alguém que tenha carência de proteína, tá? Sim. Essa questão das leguminosas, igual o feijão, a maior parte das pessoas não sabem que o feijão, ele tem proteína também, né? Sim, e ótimas concentrações de ferro também. Sim, sim. Bom, a Regina Fogaça pergunta: quero saber se podemos tirar a carne das crianças aos poucos, claro, e o que posso substituir? Tá, existem crianças que nascem e nunca tiveram a introdução da carne, né? E não necessariamente elas não são saudáveis. Eu acho que se a gente pensa em retirar a carne das crianças, seria interessante o acompanhamento de um profissional, né? Principalmente porque às vezes não trazer essa diversidade para uma criança que está em desenvolvimento não seria interessante. Então, analisar, fazer um check-up da saúde, ver como estão as vitaminas ou a necessidade de repor qualquer vitamina, ter o acompanhamento de um profissional vai ser muito importante nesse momento, tá? E eu acho que o veganismo ou até mesmo o vegetarianismo é muito mais bem seguido, né, quando vem de uma decisão nossa. Isso. Então, eu acho, particularmente, não como profissional, mas alguém que pretende criar os filhos e ser mãe, eu acho que é uma decisão que também deve ter a participação deles, deve ser vinda deles, porque não necessariamente porque nós não consumimos carne, as crianças querem deixar de comer carne também, ou vice-versa. Tem várias famílias em que as famílias adoram carne, fazem churrasco todo final de semana e as crianças não gostam e elas não comem. Sim, sim. Isso que você falou é muito importante, porque por mais que a decisão seja pessoal nossa e a gente quer isso para o outro, mas a decisão é realmente do outro, mesmo que seja uma criança, né? Sim, eu acho que a gente precisa ter a opinião deles e a participação deles e, em segunda parte, o acompanhamento de um profissional. Sim. Bom, o Luigi Seixas 1 pergunta: como deixar de comer carne? Paro de comer de uma vez ou aos poucos? Isso a gente até já comentou, né? Sim, eu acho que é muito da escolha, né? Tem algumas pessoas que preferem essa retirada gradativa e tem algumas pessoas que simplesmente acordam e eu não vou consumir mais. Então, é uma decisão que não envolve somente a saúde, né, a alimentação em si, mas um pouco também do nosso psicológico, de quais os motivos levam a gente à retirada da carne, né? Então, eu acho que mesmo quem não queira deixar de comer carne, o importante é a gente ter a consciência de que é bom ter um equilíbrio, de que o excesso de carne todos os dias não é interessante à nossa saúde. Então, participar de movimentos como, por exemplo, a segunda sem carne, ou retirar a carne e alimentos de origem animal 1 ou 2 vezes na semana, é um bom começo, né? É um bom desafio já para quem quer experimentar e ver como o corpo vai reagir, como você vai estar reagindo a isso. Sim. A Sabrina Tárcia 1 comenta: gostaria de saber se é necessário fazer reposição de vitamina B12. Acho que você também já comentou um pouco, né? Não necessariamente, tá? A vitamina B12, ela vai ser, na maioria das vezes, encontradas em alimentos de origem animal, tá? Alguns alimentos, como as algas e a Nutrition Waste, que é o levedo de cerveja, eles têm boas concentrações de vitaminas do complexo B, entre elas a B12, mas muitas vezes a gente não vai ter um bom consumo. Só que isso tudo vai depender também da saúde do nosso intestino, tá? Porque a vitamina B12, são uma das vitaminas que elas vão ser absorvidas através do nosso intestino, e o acompanhamento de um profissional é quem vai definir, né? Se você tem uma carência ou não dessa vitamina. Muitas pessoas não possuem carências, nunca suplementaram e não tiveram necessidade. Okay. E agora a última pergunta, a Alana Prates pergunta:
Eu tenho treino intenso de musculação e me atento com a questão do pH dos alimentos. Como substituir a carne nesse caso? A carne ela pode ser substituída, isso não só para quem treina, né? Mas para as pessoas que querem retirar a carne de forma geral, incluindo mais alimentos de cor verde escura, incluindo os cogumelos, incluindo os grãos. A quinoa e o trigo sarraceno são grãos que são muito completos em questão de aminoácidos, eles são considerados até bem próximos a um alimento de origem animal em questão de aminoácidos. Incluir superfoods como a espirulina, por exemplo, é uma boa inclusão. Tá? Inclusive, vários estudos já demonstram que para praticantes de atividade física, né, intensas, para atletas, reduzir o consumo de produtos de origem animal, principalmente da carne vermelha, podem trazer benefícios, principalmente no rendimento, porque a gente acaba produzindo menos ácido lático na musculatura. Então, é sempre ter essa boa distribuição, né? Investir em combinar grãos com leguminosas, folhas de cor verde escura, legumes como o brócolis, a couve de Bruxelas, o aspargos, e ter essa variedade, ou até mesmo em alguns casos a gente pode incluir uma proteína vegana, como a proteína do arroz, a proteína de ervilha, que vão ser um complemento, né, na alimentação, mas a gente pode ter essa substituição da carne através da variedade de alguns alimentos como os que eu citei. Ok. Luana, eu te agradeço muito, muito de coração. Estou muito feliz que você aceitou conversar com a gente aqui. Que bom, não, obrigada, um prazer é meu. Eu acho que quanto mais a gente difunde informação, né, mais a gente pode estar ajudando as pessoas que vão ter acesso ao vídeo, que vão estar assistindo. Eu sou apaixonada pela alimentação vegana, apesar de não ser vegana eu mesma, eu trabalho muito com veganos e vegetarianos ou pessoas em transição. É um dos trabalhos mais bonitos, porque a gente traz essa variedade, essa coisa de uma alimentação colorida, né, e realmente beneficiar mais saúde, mais qualidade de vida é muito importante. E eu sei que quando a gente está em transição é muito comum que a gente acabe ficando muito perdido, porque hoje em dia existem várias formas de acesso à informação, mas é difícil que a gente consiga encontrar uma informação fidedigna e uma informação completa, né? Às vezes a gente acaba se confundindo ainda mais. Mas eu acho que às vezes até procurar o acompanhamento de um profissional que possa ajudar no começo com combinações, com as escolhas, possa analisar a necessidade de suplementar, é muito importante, porque dá pra gente um estímulo e uma confiança maior naquilo que a gente está colocando em prática, né? Sim, sim, com certeza. Eu ia até comentar isso também, né? A importância de procurar um profissional, porque a gente até se acostumar também com os alimentos que você vai substituir, né? Sim, sim. Então, era isso, pessoal. Eu agradeço muito a Luana. Deixo aqui para vocês, tanto aqui no vídeo quanto na descrição do vídeo também, os contatos da Luana. Ela presta consultoria online também, para quem tiver interesse de outros lugares do Brasil e outros países também. E algo que eu queria comentar, até já comentei no outro vídeo que eu falei, quando eu comentei como que foi a minha transição e parar de comer carne, é a questão do respeito, que eu acho que é o fundamental, o primordial, o respeito entre as pessoas, tanto entre quem come carne quanto quem deixou de comer a carne, porque a gente está passando por momentos de mudanças, momentos de transição, e o respeito entre todos nós, eu acho que é o que vai garantir com que a gente passe por esses momentos de uma forma mais tranquila. Era isso, um grande abraço a todos, muita paz. Obrigada, um beijo. E eu voltei aqui rapidinho para falar com vocês que a Luana disponibilizou um post no Instagram dela falando sobre alimentação vegetariana e vegana, e ela também depois me encaminhou um e-mail que ela havia enviado para os clientes dela, com uma sugestão de um cardápio para substituir a carne. Então ela tem uma receita maravilhosa
E eu vou estar compartilhando com vocês também no link aqui abaixo, tá? Todas as informações da Luana e os links desses posts que ela me encaminhou vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um abraço e até mais!